Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, temos uma história especial para compartilhar com vocês. Os últimos dias de Paulo. E não, esse não é o tio Paulo que, mesmo morto, foi obrigado a assinar o financiamento em seu nome. Mas fique no vídeo para entender esse desfecho, ainda vamos falar dele aqui. Roma, 67 depois de Cristo. O apóstolo Paulo vive seus últimos dias na prisão, cego e mudo, mas com o espírito renovado, ele conta com Lucas, seu fiel amigo de peregrinação, que o visita todas as noites em sua cela. Durante esses encontros, Paulo narra a jornada de um homem que passou da mais escura e profunda miséria da alma para a luz da libertação. Ele sai de um perseguidor de seguidores de Cristo para seu maior e fiel apóstolo, tornando-se um exemplo de força e sabedoria. Ele compartilha como foi usado por Deus para espalhar o Evangelho e como sua vida foi transformada após a conversão. Com sabedoria e um profundo amor àquele que o libertou, foi usado para usurpar do inferno e trazer pessoas para a luz de Deus. Paulo, o convertido de Damasco, conta a Lucas como passou de cruel perseguidor e assassino dos cristãos a maior evangelizador que o mundo já conheceu. A jornada de Paulo é marcada por sofrimento, perseguição, prisões e doenças. No entanto, sua fé e dedicação ao Evangelho o levaram a enfrentar os desafios com coragem e a continuar pregando a mensagem de Cristo. A Bíblia não especifica detalhadamente as doenças que o apóstolo Paulo sofreu, mas conhecemos alguns fatos relevantes sobre sua saúde e experiências. 1. Espinho na carne. Paulo menciona um espinho na carne que o atormentava. Embora a Bíblia não explique exatamente o que era esse espinho, sabemos que era de origem espiritual e que Deus não o retirou. Esse espinho serviu para mantê-lo humilde e depender da graça de Deus. Paulo orou 3 vezes para que fosse removido, mas a resposta que recebeu foi que a graça de Deus lhe bastava. 2 Coríntios, versículo 12, de 7 a 9. 2. Cegueira temporária. Durante sua conversão no caminho para Damasco, Paulo ficou temporariamente cego. Essa cegueira foi seguida por uma cura milagrosa e simbolizou sua passagem das trevas espirituais para a luz em Cristo. Atos, versículo 9, de 3 a 18. 3. Enfermidades não especificadas. A Bíblia não detalha outras doenças específicas que Paulo enfrentou. No entanto, sua saúde e resistência foram testadas ao longo de suas viagens missionárias, perseguições e sofrimentos. 2 Coríntios, versículo 11, de 23 a 28. Em resumo, Paulo enfrentou desafios físicos e espirituais, mas sua fé e confiança em Deus o sustentaram em meio às adversidades. Sua vida é um exemplo de perseverança e dependência da graça divina. A história de Paulo é um legado de transformação, tocando o coração do público e inspirando a fé. Seus últimos dias são marcados por esperança, amor e a certeza de que sua vida foi dedicada a Deus. Em Atos dos Apóstolos, podemos ver os registros das viagens missionárias de Paulo e suas prisões, e em suas cartas pastorais podemos encontrar as circunstâncias de sua morte. A morte do apóstolo Paulo. A Bíblia não detalha especificamente como o apóstolo Paulo morreu, mas a tradição cristã afirma que ele foi martirizado em Roma durante o governo de Nero, em meados da década de 60 depois de Cristo. Nesse período, a perseguição contra os cristãos havia se intensificado. A morte de Paulo não foi a única que ficou de fora do registro bíblico. No entanto, textos muito antigos escritos por líderes da igreja fornecem respostas sobre isso. Em 64 depois de Cristo, um grande incêndio atingiu a cidade de Roma. O historiador Tácito relata que o imperador Nero foi acusado de ter incendiado a cidade. Para desviar o foco das acusações sobre si mesmo, Nero rapidamente acusou os cristãos desse crime, desencadeando uma perseguição que resultou em muitos mártires. É nesse contexto que se acredita que o apóstolo Paulo tenha sido martirizado.
Embora a Bíblia não forneça detalhes específicos sobre sua morte, a tradição cristã e os registros históricos indicam que Paulo enfrentou seu fim com coragem e fé, deixando um legado duradouro para o cristianismo. Mas as palavras mais marcantes de Paulo estão em 2 Timóteo, versículo 4, de 7 a 8. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde já me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que tiverem esperado com amor a sua aparição. E essa foi a história da morte de Paulo de Tarso, e não do tio Paulo, que em sua morte foi desejado que ressuscitasse para assinar documentos. Agradecemos por terem assistido a este vídeo. Se gostaram, não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Até a próxima!